Arte bizantina. Prosseguindo os conteúdos da nossa disciplina, veremos aqui algumas das expressões artísticas da arte bizantina. Vimos nos slides anteriores a arte da Antiguidade Tardia, ou arte paleocristã, por meio de alguns exemplos da arte do cristianismo no Ocidente. Naturalmente, não quer dizer que a arte paleocristã não tivesse ocorrência oriental, mas aqui sim focaremos em ver a expressão da arte proveniente da divisão oriental do Império Romano. Lembrando que, mais especificamente, a arte paleocristã vai do século II ao V e a bizantina do século V ao XV. O termo bizantino é derivado da cidade de Bizâncio, fundada no século VIII a.C., no local onde futuramente seria fundada a nova Roma de Constantino, a Constantinopla, atualmente chamada de Istambul, localizada na porção oriental do Império e tendo o grego como língua corrente. A capital imperial era o local ideal para o desenvolvimento da Renascença macedônica. Enquanto o latim era a língua da lei e do governo, o grego antigo era a língua da literatura e da religião. Enquanto o Império Romano do Ocidente desaparecia, a porção oriental, já conhecida como Império Bizantino, conseguiu sobreviver, florescendo por mais de 1000 anos. A arte bizantina consistiu numa mistura de influências helênicas, romanas, persas, armênias e de várias outras fontes orientais. Contexto e características. Se desenvolveu no século V, com a porção oriental do Império Romano. O império é dividido em 395, depois da morte do imperador Teodósio, e em 476 acontece a queda do Império Romano do Ocidente, permanecendo a parte oriental. Desaparecimento do Império Romano do Ocidente enquanto unidade política, até 1453, quando Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, instituída sobre a antiga cidade grega de Bizâncio, foi ocupada pelos exércitos otomanos. Mantém a cultura clássica grega. Na arte bizantina, arte e religião andam juntas. Há a combinação de elementos tão diferentes como o grego, o persa e o romano, diversidade que prevaleceu sobre fatores de ordem técnica. Estreitamente vinculada à religião cristã, a arte bizantina teve como objetivo principal exprimir o espiritual sobre o material, a essência sobre a forma e a elevação mística decorrente dessa proposição. Também o imperador, assente no regime teocrático, possui poderes administrativos e espirituais, sendo o representante de Deus na Terra. É convencionalmente representado com uma aureola sobre sua cabeça, e não é raro encontrar um mosaico onde esteja representado com a esposa, ao lado da Virgem Maria e o menino Jesus. A história da arte bizantina pode ser dividida em vários períodos, que coincidem aproximadamente com as dinastias que se sucederam no poder do império. Períodos da arte bizantina. Começamos com o contexto ainda na arte paleocristã, com o período constantiniano na formação da arte bizantina. É o reinado de Constantino, de 306 a 337 d.C. Características: formação da arte bizantina, combinação de vários elementos que dão forma a um estilo bizantino, mais presente nas criações arquitetônicas, já que pouco resta da pintura, da escultura e dos mosaicos da época. Períodos da arte bizantina. Período Justiniano, cujo reinado vai de 521 a 565 d.C., marcado pela reconstrução da igreja de Hagia Sofia, início do período bizantino. A primeira idade áurea bizantina foi o período Justiniano. Das poucas obras de arte que restam do período, a mais notável é a Catedral de Maximiano, em Ravenna, recoberta de placas de marfim com cenas da vida de Cristo e dos santos. O culto às imagens e às relíquias, por ser considerado idolatria pagã,
foi combatido pelos imperadores ditos iconoclastas, no século VII e VIII, quando foram destruídos quase todos os conjuntos decorativos e as raras esculturas da Primeira Idade Áurea, principalmente em Constantinopla. Após Justiniano, as artes somente voltaram a florescer durante a dinastia macedoniana, depois de superada a crise iconoclasta. Períodos da arte bizantina. Período macedoniano, de 867 a 1056. Também chamada Segunda Fase Áurea Bizantina. O período macedoniano inicia-se com Basílio I, de 867 a 886, e atinge o apogeu no reinado de Constantino VII, Porfirogênito, 945 a 959. Por volta do século X, a decoração das igrejas obedeceu ao esquema hierárquico. Cúpulas, ábsides e partes superiores foram destinadas às figuras celestes, Cristo, a Virgem Maria, os santos. Já as partes intermediárias, como áreas de sustentação, as cenas da vida de Cristo, e as partes inferiores, a evocação de patriarcas, profetas, apóstolos e mártires. Períodos da arte bizantina. Reinado do imperador Leão III, o Isauro, 717 a 741, quando inicia a controvérsia iconoclasta. A iconoclastia era um movimento político-religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas no Império Bizantino. Começou no século VIII e foi até o IX. O principal objetivo da arte bizantina foi a glorificação de Deus e da Sagrada Família, segundo o mandamento, o fundamento da iconoclastia. Iconoclastia ou iconoclasmo, do grego eikon, ícone, e imagem, klastein, significa quebrar, portanto, quebrador de imagem. Foi um movimento político-religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas no Império Bizantino, que começou no início do século VIII e perdurou até o século IX. Os iconoclastas acreditavam que as imagens sacras seriam ídolos, e a veneração e o culto de ícones, por consequência, idolatria. Os iconoclastas, em muitas regiões, queimaram os ícones nas paredes dos templos, destruindo mosaicos e afrescos, bem como livros com temas cristãos. Um dos casos mais conhecidos de vandalismo foi a destruição da decoração da igreja de Santa Maria de Blaquerna. Uma obra da época sobre o assunto dizia: os ícones foram jogados, uns no pântano, outros no mar e outros no fogo. Na imagem, vemos a página de um saltério criticando a iconoclastia. No fundo, há uma representação da crucificação de Jesus no Gólgota. O artista compara os soldados romanos maltratando Jesus com os patriarcas iconoclastas João Gramático e Antônio I de Constantinopla, destruindo o ícone de Cristo. Pintura. No século IV, o imperador Constantino reconheceu o culto livre aos cristãos do Império Romano. A arte cristã primitiva evoluiu então para a arte bizantina. Os ícones também marcaram esta primeira etapa da arte bizantina. Nos séculos VIII e IX, o mundo bizantino foi dilacerado pela questão iconoclasta, uma controvérsia sobre o uso de pinturas ou entalhes na vida religiosa. Toda representação humana que fosse realista poderia ser considerada uma violação ao mandamento de não adorar imagens esculpidas. O imperador Leão III proibiu qualquer imagem em forma humana de Cristo, da Virgem, santos ou anjos. Como resultado, vários artistas bizantinos migraram para o Ocidente. Em 843, a lei foi revogada. Na imagem, vemos a pintura parietal de São Jorge derrotando o dragão e São Nicolas ao lado, cerca de 1260 a 1280, Museu Bizantino, em Atenas. Características das pinturas: abandono do realismo greco-romano, estátuas eram consideradas formas de idolatria, retratos eram vistos com desconfiança, a arte deveria glorificar a Deus, a habilidade artística era um dom divino
e só poderia ser usada para difundir a mensagem de Deus. Na imagem vemos pintura sobre madeira de um ícone da Theotokos, que é a Virgem Maria com o Menino Jesus, no Museu Bizantino em Atenas. Essas imagens são de minha visita ao museu em 2018. Outras características importantes. Não haviam nus. As imagens eram pouco narrativas. Não tinham por objetivo contar histórias bíblicas, mas sim lembrar a glória de Deus e a santidade das Escrituras. Na imagem, uma pintura de um ícone sobre madeira, Museu Bizantino, em Atenas. Esse conjunto de regras para a representação se mantém até hoje, sendo verificado nas pinturas das igrejas bizantinas que estão espalhadas por toda Atenas e mesmo no interior de capelas funerárias. Na imagem, o interior de uma capela funerária em pintura, atual, no First Cemetery em Atenas. Ícones. A palavra ícone deriva-se do grego e significa imagem. Os ícones são quadros de representações de seres divinos. Essas figuras, na maioria, eram bem luxuosas. Para pintar esses quadros, os artistas podiam usar dois tipos de técnicas, a têmpera ou a encáustica. Para produzir esses quadros, que eram considerados divinos, os artistas tinham que passar por uma preparação espiritual e técnica. Passavam por um ritual de purificação, pois se achava que o divino atuava pela mão do pintor. Em geral, esses quadros revestiam a superfície da madeira ou da placa de metal com uma camada dourada. Para fazer algumas partes dos quadros, como bordados e dobras, era necessário retirar a tinta com um estilete, deixando o fundo dos quadros com uma cor dourada. Algumas vezes os artistas colocavam joias nas pinturas, dando assim aos ícones um aspecto de grande riqueza. Encontrados nas igrejas, mas também se podia encontrar em oratórios familiares. Na imagem, pintura do artista Andrei Rublev, 1360 a 1430. Teotoco de Vladimir, Nossa Senhora de Vladimir, Virgem de Vladimir ou Vladimirskaya. Teotoco, portadora de Deus, mãe de Deus, protetora da Rússia. Em 1131, foi levado de Constantinopla para a Rússia, em Vladimir. É considerado o mais antigo dos ícones e teria sido pintado por São Lucas. Lembrando que São Lucas é considerado o mais antigo pintor, ou o santo protetor da pintura, pois teria sido ele o primeiro a pintar a imagem da Virgem Maria. Iconografia pura. Outras pinturas. Natividade de Jesus, Andrei Rublev. Anunciação, de Andrei Rublev. Andrei Rublev foi um pintor russo, considerado o maior pintor de ícones. Ele é referenciado como santo pela Igreja Ortodoxa. Foi canonizado em 1988. São Miguel, Museu Cristão e Bizantino, Atenas. As cores são produtos da composição da luz e têm na iconografia uma linguagem própria. São portadores de uma linguagem mística transcendente. Nos ícones, as cores são usadas pelo artista para separar o céu de nossa experiência terrena. Pantocrátor, Cristo Todo-Poderoso, Onipotente. Novo Testamento, mão e as Sagradas Escrituras. Na imagem, o Pantocrátor do monastério Santa Catarina, em Sinai. No livro Arte, História da Pintura, Escultura e Arquitetura, de Frederick Hart, encontramos a definição de Pantocrátor em seu glossário. Pantocrátor, representação de Cristo triunfante, sentado com os evangelhos na mão esquerda e à direita em atitude de bendizer. Muito frequentemente nas artes medievais, encontrando-se normalmente nos tímpanos das portadas das igrejas, nas abóbadas e na parede da ábside principal. O Pantocrátor é uma representação típica da Antiguidade Tardia, arte bizantina e medieval. Mosaico.
O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina e, não se destinando somente a decorar as paredes e abóbadas, serve também de fonte de instrução e guia espiritual aos fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Plasticamente, o mosaico bizantino não se assemelha aos mosaicos romanos. São confeccionados com técnicas diferentes e seguem convenções que regem também os afrescos. Neles, por exemplo, as pessoas são representadas de frente e verticalizadas para criar certa espiritualidade. A perspectiva e o volume são ignorados e o dourado é utilizado em abundância, pela sua associação a um dos maiores bens materiais, o ouro. Na imagem, vemos o mosaico do Pantocrátor no mosteiro de Dafne. Dafne foi fundado na virada do século VI, na cristianização do santuário de Apolo Dafnaios, que tinha sido consagrado pelos godos em 395, com reutilização das colunas jônicas do pórtico do antigo templo de Apolo. Apenas uma das colunas permanece, as outras foram removidas para Londres, tal como vimos antes com os mármores do Parteno. Mosaico sobre madeira de um ícone da Theotokos, a Virgem Maria com o Menino, Museu Bizantino, em Atenas. Os mosaicos aparecem também em tamanhos menores, mas igualmente impressionantes pela riqueza de detalhes. O mosaico foi a característica principal do período bizantino, e suas características de criação influenciaram mais tarde a arte gótica. Mosaico atual no First Cemetery em Atenas. A tradição do mosaico é ainda muito utilizada na ornamentação contemporânea em Atenas. Igreja São Vital, ou San Vitale, em Ravenna, Itália. Tal como vimos no mausoléu de Gala Placídia, os interiores em mosaico são inebriantes, impossíveis de serem traduzidos apenas nas imagens. Mas mesmo assim, vale a pena ver cada uma delas para termos noção do impacto que isso devia causar na época em que foram confeccionados. Se ainda hoje eles nos encantam. Sobre Ravenna, Jansson diz: por ironia da sorte, o mais rico conjunto de monumentos da primeira Idade de Ouro não se encontra em Constantinopla, onde a maior parte foi destruída, mas sim na Itália, em Ravenna. Sob Justiniano, Ravenna era a praça forte de Bizâncio na Itália. San Vitale foi construída em 526 e 547. Justiniano e seu séquito, Igreja São Vital, em Ravenna, Itália. Justiniano e seu séquito, Igreja São Vital, Ravenna, Itália. Jansson diz: aqui, Justiniano e a imperatriz Teodora, acompanhados pelos dignatários, clero local e damas de honra, assistem à missa como se estivessem em uma capela do Palácio Imperial. Nestes painéis, executados pouco antes da consagração da igreja, encontramos um ideal de beleza humana muito diferente das figuras atarracadas e de enormes cabeças que encontramos na arte dos séculos IV e V. São figuras extraordinariamente altas e delgadas, de pés pequenos, rostos ovais, dominados pelos olhos imensos e fixos, e corpos que apenas parecem capazes de pausados gestos cerimoniais e de ostentar suntuosas vestes. É evitada toda sugestão de movimento ou mudança. Imperatriz Teodora, seus ministros e sua corte. Reparem na graça dos tecidos, nas joias, no halo em volta da cabeça da imperatriz. Ela igualmente uma santidade, e na concha sobre ela, tal qual a concha que vimos no mausoléu de Gala Placídia. Sobre isso, Jansson comenta: as dimensões de espaço e tempo terrenos deram lugar a um eterno presente na dourada transparência do céu, e as solenes imagens mais parecem corresponder a uma corte celestial do que secular. Esta união da autoridade política e espiritual reflete com precisão a realeza divina do imperador bizantino.
Justiniano e Teodora são semelhantes a Cristo e à Virgem. Nesse detalhe de Teodora e Justiniano, reparem nos tons de pele. Detalhe de uma mão. As tésseras coloridas se unem para iludir o olho numa continuidade e transição de policromia. Exterior de São Vitale. A igreja teve fases de construção. Inicia em 522. Finalmente foi consagrada em 547. A planta da igreja de São Vitale. Planta octogonal, com corpo central, coberto por uma cúpula. As janelas são importantes, pois inundam de luz o seu interior. Gráfico ilustrativo da Igreja de São Vitale. Outra vista de São Vitale. Nossa bibliografia. Obrigada!